Glórias ao nome santo do Senhor. Irmãos, aqueles que puderem, eu estou no Evangelho de João, capítulo 3, versos 16. E assim diz a palavra para nós. Pois Deus amou de tal forma o mundo, que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Irmãos, bendito seja o Senhor por essa palavra, que eu penso que vocês todos que estão aqui, de uma maneira ou de outra, já ouviram ao longo da caminhada de vida espiritual de vocês. E aí que eu também gostaria de já fazer uma chamada para fazer vocês analisarem que a respeito de toda declaração de fé, de espiritualidade, de confiança em Deus, de propósito com Deus, de entrega a Deus, de conserto com Deus, eu me habilito a dizer que a capacidade que você está encontrando de poder estar demonstrando firmeza de fé e de espiritualidade fora justamente porque você, de uma maneira ou de outra, num grau maior ou num grau menor, você já entendeu essa mensagem da qual eu acabei de ler para você. Que trata-se de ser a manifestação do amor de Deus para com toda a humanidade. E que este amor ficou patenteado, ficou demonstrado, ficou comprovado quando o Senhor Deus Pai, movendo-se de amor e de compaixão para com toda a humanidade, deu o seu Filho único como vítima de expiação pelos pecados de toda a humanidade. Irmãos, escute, você pode me dizer que tem um pleno conhecimento bíblico. Você pode dizer que já está numa trajetória de caminhada de fé há muito tempo. Assim como também possa que você, seja quem for que esteja aqui, começando o seu propósito com Deus, tomando conhecimento da vontade de Deus. Seja para você que já está numa longa trajetória de caminhada, ou seja para você que está começando, o cerne, o veio, a coluna que vai nos sustentar ao longo de toda a nossa caminhada rumo a Jerusalém Celeste, se dará quanto ao fato de nós estarmos verdadeiramente tomando posse desta verdade a respeito do amor de Deus que se manifestou a nós como comprovação da bondade, da graça, da misericórdia de Deus, e o Senhor Jesus assumindo sobre ele os nossos pecados, as nossas misérias, as nossas fraquezas. E por conta disso, ou seja, do sacrifício da cruz, por causa do sangue derramado no Calvário, toda e qualquer criatura da face da terra pode agora se achegar diante do trono da graça e invocar a misericórdia e a piedade de Deus. E se haver sinceridade no coração, é com certeza que essa pessoa alcançará a plenitude da bênção, do perdão, da misericórdia, da glória de Deus para a tua vida. Porque fora justamente para isso que o Senhor Jesus veio. Ele não veio para condenar o mundo, ele veio para ser canal de bênção e de referência para nós entendermos que o amor de Deus se manifestou. A chance que nós precisávamos para novamente almejarmos o céu nos foi concedido por meio do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a palavra está dizendo que ele não veio para condenar ninguém, ele veio para nos salvar, ele veio para nos abraçar. Ele veio para nos ensinar o caminho da salvação, a vontade do Pai. Por conta disso, agora, quem nele crê não é condenado. Quem nele crê, quem o aceita, quem o reconhece como seu único e suficiente Salvador, quem confessa os teus pecados, quem assume um propósito de conserto de vida com ele, com o Filho de Deus, é salvo. Pode, novamente agora, obter uma nova vida, viver uma nova realidade, porque foi justamente isso que o Senhor Jesus veio nos trazer. A esperança de uma vida nova, a esperança de uma nova oportunidade. Mas tem um detalhe: quem crê nessa verdade de Cristo, quem crê nessa verdade da graça, quem crê nessa mensagem da cruz, quem crê neste amor de Deus, é salvo. Mas quem não crer, já está condenado.
E por que a palavra de Deus está sendo tão clara no sentido de dizer que quem não crê já está condenado? Porque no Senhor Jesus, no Filho de Deus, é a única esperança, é a única chance para que nós possamos agora sermos novas criaturas. Por isso que não basta só nós dizermos que cremos em Deus. Nós precisamos confessar a nossa fé em Cristo verdadeiramente. Entregar a nossa vida a Ele. Assumirmos um propósito com Ele, nos arrependermos dos nossos pecados. E de uma coisa eu garanto para vocês nesta manhã. Toda e qualquer pessoa que toma verdadeira consciência e convicção desta verdade, do amor de Deus, da graça de Deus, da salvação de Deus manifestada em Cristo Jesus, qualquer que seja a pessoa que toma consciência disso, a vida desta pessoa nunca mais será a mesma. Porque a graça de Deus vai incomodá-lo aonde que você estiver. Se você um dia, em qualquer tempo ou lugar, tiver aberto seu coração, tiver aberto sua mente para entender esse mistério da graça e da glória de Deus que se manifestou em Cristo Jesus, se um dia você tiver feito a experiência com Ele e que se porventura você, por N razões que só você conhece, você sair da presença, se você abandonar o caminho do Senhor, se por N consequências de sua vida você sair da luz e voltar para as trevas, ainda que talvez você volte, mas eu vou te dizer, você não será mais o mesmo, nem mesmo lá na realidade do mundo. Por causa do conhecimento que você adquiriu. Você será um homem, uma mulher marcado com a graça de Deus. Nem o mundo vai te aceitar mais. Essa que é a verdade. E eu tenho comigo que muitos de vocês sabem disso que eu estou falando. Uma vez que você confessa a autoridade de Cristo, que você toma posse do amor de Deus, que você entenda essa verdade de Cristo, a luz do Senhor vai manifestar em você. Não tem jeito. A glória de Deus vai se manifestar. E mesmo que você saia da presença e você vai no mundo, você não vai ser aceito pelo mundo. Você não vai ser aceito, porque, irmãos, uma vez marcado com a graça, uma vez selado com a unção do Espírito Santo, selado, marcado para sempre. Você pode ir para onde quiser, corra para onde quiser, mas aonde você for, aquilo que é de Deus vai se manifestar em você. E as pessoas vão ver que há algo diferente em você. Por causa desse conhecimento, dessa verdade, da graça de Deus, da salvação de Deus que se realizou, desse amor de Deus que se manifestou e que um dia você experienciou. Aí que eu volto a tratar desse ponto, de um ponto primeiro que eu penso que eu tenha dito para vocês. Então, quer você seja uma pessoa plenamente abalizada no conhecimento bíblico, tenha uma série de caminhadas, de experiências na sua vida, ou mesmo você que está começando agora, o seu propósito com Deus, mas o que eu gostaria de ressaltar, na verdade, da parte do Espírito Santo é isso. Que uma vez que você tenha experienciado dessa graça de Deus, tenha tomado conhecimento dessa verdade de Deus, do amor de Deus, da glória de Deus, do evangelho da graça, da mensagem da cruz, do sangue do Calvário, uma vez que você tenha tomado conhecimento desta verdade, irmãos, eu vou dizer para vocês, é bom que você entenda de uma vez por todas, toda a base do seu conhecimento se pauta nisso, viu? Se o Senhor Jesus não estiver no centro da nossa vida, se o nosso coração não estiver rendido a Ele verdadeiramente, se nós não estivermos nos esforçando para sermos pessoas melhores a cada dia, se nós não assumirmos o chamado do qual Ele nos fez para sermos suas testemunhas, canal da tua graça, irmãos, eu vou dizer, não vai adiantar nada nós dizermos que temos fé, hein? Que conhecemos a Deus, hein? Porque o que é que eu estou dizendo? Que essa mensagem, ela é o veio, o cerne, a coluna, a base do nosso comprometimento com Deus, a base da nossa experiência com Deus. Como que alguém vai confessar com a convicção necessária a fé em Cristo se o Senhor Jesus não estiver sendo o centro da nossa vida, do nosso coração? E aí que eu creio que você e eu, nós vamos ter que nos esforçarmos para viver essa verdade. Vamos ter que nos esforçar ao máximo que nós pudermos para honrarmos esse conhecimento, essa verdade que nós tomamos conhecimento. Essa que é a proposta de Deus para nossa vida nesta manhã. Escute essa história que eu vou contar, para agregar valor ao nosso propósito aqui. Conta-se uma história que certa vez, 2 ladrões decidiram assaltar uma loja. E tiveram sucesso nesse assalto. Prenderam o dono, os empregados, e assaltaram a loja. E depois de terem ido embora, a polícia foi chamada. Foi feita uma avaliação sobre o que foi roubado, sobre a periculosidade que as pessoas passaram lá na loja. A polícia fez a ocorrência e abriu
inquérito de investigação para tentar descobrir, saber mais dos assaltantes. Mas na realidade, existe uma situação que encabulou por demais a polícia, quando ela visualizou as câmeras de segurança. A polícia percebeu que na questão dos dois ladrões, aconteceu o seguinte: um ladrão estava totalmente encapuzado. Não se podia ver qualquer mínima parte do seu rosto. Nada vezes nada. Impossível de identificar o ladrão que estava de máscara. No entanto, porém, o outro estava sem a máscara. Mesmo consciente que o local estava repleto de câmeras de segurança, ainda assim era possível de se perceber pelas câmeras a naturalidade, entre aspas, com que este outro ladrão bandido estava manuseando, transitando dentro da loja no momento do assalto, mas, no entanto, sem máscara, com o rosto totalmente descoberto. A impressão que a polícia teve é como se este outro assaltante quisesse ser reconhecido. A impressão que a polícia teve, que um deles, encapuzado totalmente, estava todo temeroso. No entanto, o outro não estava nem se importando em ser reconhecido pelas câmeras. E essa realidade deixou a polícia muito encabulada, com o propósito de pegar esse bandido ao máximo, mais rápido possível, para até mesmo perguntar a ele a razão dessa controvérsia em que um estava plenamente, totalmente, absolutamente encapuzado, se escondendo para não ser reconhecido, enquanto que o outro estava com o rosto totalmente descoberto. Essa é a lógica da história, irmãos. Agora vamos para a essência da razão do porquê. Escute, com base nessa história, ou melhor, se eu pergunto para vocês o que é que vocês acham disso, quanto a este ladrão que está todo encapuzado, o que é que vocês entendem da razão do porquê que ele está todo encapuzado? É uma lógica que todos vão dizer: irmão Paulo, isso é uma lógica que ele está todo encapuzado porque ele não quer ser reconhecido. Sim, é verdade. Talvez ele seja alguém conhecido ali do pessoal do banco e não pode ser reconhecido. É verdade. Talvez ele mora na Redondeza e não pode ser reconhecido. É verdade. Irmãos, qualquer que seja a resposta que vocês me derem a respeito deste ladrão que está encapuzado, é válida a resposta. Da mesma maneira, se eu pergunto para vocês do porquê que vocês acham que o outro está sem máscara, vocês podem dizer: esse aí já está perdido na vida, não se importa mais de ser preso. Ou talvez esteja até querendo ser preso. Uma série de respostas eu creio que vocês vão dar. Portanto, eu vou ser breve para não demorar no nosso discernimento. Dentro de uma lógica espiritual, com base na mensagem que eu estou aplicando para os irmãos, subentende-se que a questão é a seguinte: é uma lógica que, para este bandido estar encapuzado de tal maneira, é porque há dentro dele alguma razão pela qual ele se vê obrigado a usar máscara. E essa razão que brota dentro dele é ainda o pouco de dignidade que ele traz. Ou seja, ainda que ele esteja fazendo coisas erradas, ainda que ele esteja cometendo essa realidade de assalto, mas o fato dele estar todo encapuzado subentende que ele tem vergonha do que ele está fazendo. Ainda que num primeiro momento pareça que ele está usando a máscara para não ser reconhecido, mas dentro da essência do discernimento, ele tem na verdade a vergonha do que ele está fazendo. Então o pouco de dignidade que ele traz no seu coração faz com que ele use a máscara para não ser reconhecido. Da mesma maneira o outro. Por que o outro então se mostra totalmente com o rosto em câmeras? É o contrário da lógica do outro. Este outro está tão desvairado na sua dignidade, no seu caráter, na sua moral, em que ele não está fazendo questão de demonstrar se ainda lhe resta algo ou não dentro de si. Daí a razão desta atitude declarada, sem preocupação de ser ou não reconhecido, subentendendo o quê? Que aquilo que poderia lhe causar vergonha, receio, timidez ou medo de ser preso, já foi totalmente perdido. Já foi totalmente perdido. Por isso ele age dessa maneira. E o que eu concluo para vocês nesta manhã é a seguinte: irmãos, esperamos em Deus que no conhecimento nós temos adquirido da graça de Deus para a nossa vida. Tenhamos discernimento e sabedoria suficiente para percebermos isso dentro de nós. Que a respeito do conhecimento nós temos adquirido de Deus, da chamada de Deus, da manifestação do amor de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus, da luz de Deus, da chamada que Deus nos fez, do chamado a um conserto, de um chamado a um arrependimento. Esperamos em Deus, irmãos, que o quanto nós temos buscado de Deus possa estar fluindo em nós com tamanha graça e bênção,
que mesmo nós sendo sujeitos a erros, a fraquezas e misérias, que nós possamos sentirmos vergonha, timidez, temor de Deus acerca de situações das quais, como seres humanos, nós somos sujeitos a cometer e a falhar. Que dentro de nossas fraquezas humanas e debilidades, que nós possamos sentirmos vergonha conforme o primeiro bandido encapuzado sentiu, a tal ponto dele estar se vendo totalmente encapuzado, não querendo ser reconhecido. É porque ainda lhe resta um pouquinho de dignidade. Tomar, irmãos, que dentro do conhecimento, por causa do conhecimento que nós temos de Deus, por causa dessa verdade santa, a respeito do amor de Deus, da salvação que nos foi concedida, tomara que por causa desse conhecimento, irmãos, e que por conta de nossas fraquezas humanas, ainda que somos sujeitos a sermos acometidos nesse corpo, tomara que nós sintamos vergonha, tomara que nós sintamos remorso, tomara que nós sintamos dor na alma, dor no nosso coração, por ofendermos a Deus. Tomara. Seja você com uma caminhada longa, seja você que está começando, tomara que dentro de momentos de fraquezas humanas nossas, tomara que nós sintamos vergonha para caracterizar que ainda resta dentro de nós um pouquinho de dignidade, de propósito, de objetivo, de temor a Deus. Porque, irmãos, uma coisa é fato, porque no dia em que nós estivermos nos perdendo por fraquezas e misérias humanas, e não sentirmos vergonha, não sentirmos remorso, não sentirmos arrependimento, então nós vamos estarmos nos assemelhando conforme o outro ladrão que não usa máscara. Então é porque já não há mais cabimento para nós, é porque já perdemos totalmente o controle, a lógica, o entendimento. Por isso eu convido você a fazer uma retrospectiva na sua vida a respeito de situações das quais todo ser humano é sujeito. Perceba no quanto você está sentindo tristeza, angústia, mágoa, decepção. Quando porventura você não consegue corresponder com Deus, com a sua graça, com a sua palavra, conforme você deveria corresponder. Pense, irmãos, analise. Tomara que nós sintamos vergonha quando porventura alguma palavra, algum pensamento, alguma atitude da qual nós tenhamos, se nós não sentirmos vergonha, receio, temor, arrependimento, é porque nós vamos estar nos assemelhando conforme o outro bandido que não usa máscara. É a isso que eu e você somos chamados a entendermos nesta manhã. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 3 e 5, diz assim, ó, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscências, como os gentios que não conhecem a Deus. Hebreus capítulo 13, versos 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Irmãos queridos, quero que saibam que será sempre um prazer estar aqui com vocês todas as manhãs. Deus abençoe vocês. Bom dia.